A todos e todas, antes de iniciarmos a sessão, eu quero aqui destacar e agradecer a presença da vereadora doutora Maria Letícia, que nos acompanha, com o seu representante, doutor Guilherme Gonçalves Petrucciello, designado anteriormente a compor esse conselho, a deliberação quanto ao sigilo dos documentos do processo, a deliberação sobre o arquivamento ou prosseguimento do feito, pela leitura do voto do relator, vereador professor Euler, e definição das diligências necessárias e designação de data para as reuniões da fase de instrução. Com relação à deliberação sobre o pedido de suspeição do vereador Pier Petrucciello, na primeira sessão do Conselho de Ética, no dia 24 de janeiro, o vereador Éder Borges declarou sua suspeição em relação ao processo ético disciplinar em face da vereadora doutora Maria Letícia, que foi acatada pelos demais membros do Conselho. Procedeu-se então à convocação de seu suplente, que seria o vereador Pier Petrucciello, que respondeu à convocação declarando-se igualmente suspeito conforme a seguinte justificativa. Ele justificou isso através de um e-mail encaminhado ao Conselho de Ética no dia 26 de janeiro deste ano. Com base na última reunião do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, realizada no dia 24/1, sob a presidência do vereador Dalton Borba, o vereador Éder Borges foi declarado suspeito pelos membros da respectiva comissão. Na sequência, fui convocado para compor a comissão na qualidade de primeiro suplente. Ocorre que, em ato subsequente, a própria comissão já me declarou impedido. O motivo, uma postagem nas redes sociais onde declaro que trocar a Maria Letícia pelo Salamuni seria um grande ganho para a Câmara de Curitiba. É a troca da demagogia, da hipocrisia pela qualidade e seriedade. Em que pese não me arrepender da postagem, pois de fato prefiro o Salamuni, não há motivo para que eu venha integrar essa comissão. Logo, já que fui declarado impedido, deve ser convocado o próximo suplente, vereador Bruno Pessutti, conforme deliberado na reunião de 24/1 de 2024. Esse e-mail deve constar no SPL, né? Eu acredito. Senhor presidente, posso fazer uma consideração? Pois não. Eu só queria saber, existe algum processo judicial entre a vereadora Maria Letícia e o vereador Pier Petrucciello? Existe alguma demanda judicial ou não? Nenhuma. Ok, obrigado. Muito bem, então com base nessa declaração do vereador Pier, uma vez que o nosso regimento exige a autodeclaração de suspeição, ele se coloca aqui como suspeito, pedindo então a sua exclusão desse quadro do Conselho, e o que em ato subsequente exige a convocação do vereador Bruno Pessutti. Eu, então, coloco em votação se esse Conselho admite o requerimento do vereador Pier para que a gente possa deliberar sobre o preenchimento dessa vaga na sequência da suplência. Essa votação é feita pelo sistema? Não? Essa é vereador Rodrigo Reis? Eu só queria fazer uma consideração antes de votar, que esse trabalho é um trabalho técnico, difícil, nós temos que analisar provas da ampla defesa e o contraditório, e o que eu vejo é que tem vários vereadores se esquivando de participar da comissão de ética, às vezes até criando um fato para poder não participar. Então, eu vou votar favorável desta vez e espero que isso não aconteça mais daqui para frente, porque eu acho que todos os vereadores eleitos têm que fazer a sua parte aqui, vir aqui e dar o direito de defesa para a vereadora, para que ela possa se defender e a gente julgar posteriormente de forma correta e justa. Somente nesse sentido, senhor presidente, eu voto favorável. Obrigado, vereador Rodrigo Reis. Só lembrando que, na verdade, suspeição e impedimento decorrem da lei, né? Não da vontade daquele que se declara. Mas, enfim. É que fato não se cria, né? Fato existe ou não existe. Mas, enfim. Vereador Márcio Barros? De acordo, voto sim, presidente. Vereador Ângelo Eu Vanoni? voto favorável também. Vereador Zezinho do Sabará? Vereador Marcos Vieira? Voto favorável, presidente. Vereador Marcelo Alves? Voto favorável, senhor presidente.
e vereador professor Euler. Voto favorável, presidente. Bom, então fica deliberado pela substituição do vereador Pierre, que fica excluído desse conselho, desse colegiado, com a convocação automática do vereador Bruno Pessutti para compor o colegiado. O vereador Bruno, bem-vindo. Já se achega aqui ao grupo. Isso. Muito bem. O segundo ponto... Senhor presidente, se me permite usar a palavra? Pois não, vereador? Senhor presidente, eu me considero apto a estar nesse conselho, nesse momento, porém é oportuno que eu fale algumas considerações que esse conselho deve tomar. É sabido de todos que o vereador Salamone, que é suplente da vereadora Maria Letícia, homenageou meu pai recentemente com o título de cidadão honorário da cidade de Curitiba. E eu quero que isso fique claro para que todos aqui no Conselho possam julgar se isso poderia ser ou não motivo de suspeição que poderia eventualmente ser levantado pela defesa, podendo eventualmente considerar causar uma nulidade do processo. Então eu deixo desde já isso aberto para que vossas excelências julguem, mas de qualquer forma eu me considero apto a estar nesse Conselho nesse momento para fazer o julgamento mais correto possível. Perfeito. Muito obrigado. Doutor Guilherme, quer se manifestar? Para tranquilizar o vereador Bruno Pessutti, obviamente não vou alegar a suspeição dele, sei da seriedade, até porque se ele não agir com muita imparcialidade, o irmão dele é meu amigo praticamente na infância, nós acertamos lá na casa dele. Ok. Muito bem. O item número 2 da nossa pauta de hoje diz respeito ao sigilo dos documentos do processo. Eu quero, antes da gente deliberar sobre isso, eu quero esclarecer, doutor Guilherme, principalmente em razão aqui da sua participação, que nós respeitamos demais nesse processo, sua pessoa como profissional, principalmente, que houve na primeira sessão, na única sessão, na verdade, que anterior a essa, nós tivemos aqui uma discussão, um debate sobre o sigilo ou não do processo. E houve aqui uma manifestação que foi da maioria esmagadora pela publicidade do processo, mantendo o sigilo sobre documentos que poderiam comprometer a esfera da intimidade da vereadora. Por uma questão de condições formais, de sistema nosso, em que não há possibilidade da gente ficar requerer-se. Isso gerou uma polêmica muito grande, razão pela qual a gente está de novo submetendo esse tema aqui à deliberação, porque existe um entendimento de que o processo tem que ser público, ao menos as peças relativas à defesa, à acusação, enfim, e de fato retirando do sistema do SPL, mas mantendo nos arquivos esses eventuais documentos ou provas, enfim, que possam ingressar na esfera da intimidade. Então, foi essa a razão, e não por outra razão, eu quero deixar muito claro aqui, que nós resolvemos deliberar sobre a manutenção do sigilo ou a publicidade dos documentos, enfim, das peças processuais e dos documentos mantidos nesse sistema. Então, eu quero colocar novamente para deliberação do Conselho de Ética a manutenção total do sigilo ou apenas daqueles documentos que contenham dados sensíveis. Senhor presidente, até para facilitar a deliberação dessa comissão e até acho que a íntegra dos senhores e senhoras vereadores aqui já sabem da postura desse advogado em relação a processos semelhantes. Então, não há nenhum óbice por parte da defesa da divulgação daquilo que de fato pode ser publicizado, os instrumentos de defesa, até porque a vereadora Maria Letícia tem absoluta consciência da condição dela de representante do povo de Curitiba e, obviamente, esse é um debate que tem interesse e deve, de fato, ser disponibilizado ao controle da população. Apenas, e aí, nesse sentido, a defesa reitera o requerimento dos documentos que são protegidos pela própria Lei Geral de Proteção de Dados, que dizem respeito aos dados pessoais sensíveis, laudos médicos, essas circunstâncias que daí a tempo e modo a defesa pode eventualmente disponibilizar, mas com exceção desses não há nenhuma oposição à publicidade do processo. Perfeito, doutor Guilherme. Eu não me espanto com sua conduta, conheço sua postura profissional e agradeço pela compreensão. Então eu submeto aqui agora ao colegiado se nós podemos então manter o processo público, à exceção, como bem disse
o colega Dr. Guilherme Gonçalves apenas dos documentos que possam, direta ou indiretamente, ingressar na esfera da intimidade da vereadora doutora Maria Letícia. Vereador Rodrigo Reis. Eu concordo com Vossa Excelência. Vereador Márcio Barros. De acordo, presidente. Vereador Bruno Pessutti. De acordo também, presidente. Vereador Ângelo. Favorável também. Vereador Zezinho. Favorável. Vereador Marco Vieira. De acordo. Vereador Marcelo Alves. Favorável, presidente. Vereador professor Euler. Concordo, senhor presidente. Seguindo o princípio da administração pública, né, que a publicidade seja a regra e o sigilo a exceção. Então, tudo aquilo que a gente puder realmente publicizar, sem interferir aí na vida privada, íntima da vereadora, e que possa ter dados, né, relativos à pessoa, creio que a gente realmente tenha que ter aí a dar toda a transparência e, portanto, publicizar. Então, muito bem explanado aí pelo Dr. Guilherme Gonçalves, também pelo presidente, eu acho que essa tem que ser a nossa deliberação. Eu quero destacar que, de fato, na principiologia da administração pública, a transparência deve ser a regra, mas não podemos descartar, e isso não é juízo de valor, mas os direitos fundamentais, notadamente aqueles de primeira dimensão, os direitos relativos à pessoa, devem ser preservados, sob pena da gente macular todo o trabalho dessa comissão. Foi esse cuidado que nós tivemos, mas agora eu fico muito mais tranquilo, inclusive com a manifestação do Dr. Guilherme Gonçalves. Então fica deliberado assim sobre esse tema. O item 3 da nossa pauta é deliberação sobre o arquivamento ou prosseguimento do feito. E aqui eu quero explicar aos que nos acompanham que essa fase do processo de deliberação pelo arquivamento ou prosseguimento, ela precede a manifestação do relator no processo, que fez uma análise do que até então consta nos autos, e depois traz uma conclusão do seu parecer, submetendo isso à decisão do colegiado. Então, desde já, eu passo respeitosamente a palavra ao vereador professor Euler, relator designado por esta comissão. Muito obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todos os vereadores, componentes aqui do Conselho de Ética. Boa tarde especial ao doutor Guilherme Gonçalves, que nos brinda aqui com a sua presença. A vereadora também, Maria Letícia. Todas as pessoas que nos acompanham, seja aqui presencialmente ou pelas redes sociais. Então, passo a leitura do parecer. Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, biênio 2023-24. Excelentíssimo senhor vereador Dalton Borba, digníssimo presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal de Curitiba. Excelentíssimos vereadores que compõem o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal de Curitiba. Trata-se aqui da proposição número 502/2024, processo ético disciplinar 01/2024. Requerente, mesa da Câmara Municipal de Curitiba. Requerida, vereadora Maria Letícia, relator, vereador professor Euler. Relatório prévio sobre arquivamento ou prosseguimento do feito. Considerando minhas atribuições como relator do processo ético disciplinar 01/2024, destinado à apuração de possível procedimento incompatível com o decoro parlamentar em face da vereadora Maria Letícia Fagundes. Vereadora Maria Letícia Fagundes, aqui conhecida como vereadora Maria Letícia. Considerando que a requerida, vereadora Maria Letícia, devidamente notificada, apresentou tempestivamente a defesa prévia nos termos do artigo 34 do Código de Ética e Decoro Parlamentar. E considerando ainda que esse relator solicitou a presente reunião ao Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal de Curitiba, conforme o disposto no artigo 36 do citado Código de Ética, com o objetivo de que se decida sobre arquivamento ou prosseguimento da representação e, neste último caso, que se definam as diligências necessárias e sejam designadas datas para as reuniões de instrução. Apresento o seguinte relatório. Síntese fática e processual. Tem-se em tela a representação por possível quebra de decoro parlamentar apresentada inicialmente por meio de sindicância instaurada com a finalidade de apurar preliminarmente fatos ocorridos no dia 25 de novembro de 2023 e amplamente divulgados na imprensa local a respeito de um acidente de trânsito causado por Maria Letícia Fagundes, vereadora Maria Letícia.
O vereador Marcelo Fachinello, presidente da Câmara Municipal de Curitiba, oficiou o vereador Ezequias Barros, corregedor da Câmara Municipal de Curitiba, para que este instaurasse sindicância com o intuito de apurar as condutas da representada na referida data, que supostamente caracterizariam infrações ético-disciplinares e adotasse as devidas providências. O corregedor compreendeu haver indícios de cometimento de infrações ético-disciplinares por parte da representada, conforme o seguinte excerto de seu relatório. Enfatizo a constatação de indícios de que teria havido o descumprimento do artigo 3º, incisos 3, 5, 10 e 11 do Código de Ética e Decoro Parlamentar e concluo que há indícios de incorrer na infração ético-disciplinar do inciso 1 do artigo 7º, artigo 3º, inciso 5 do Código de Ética e Decoro Parlamentar, punível com censura pública por desrespeito às normas internas da Câmara Municipal. 2. Que há indícios de infração por parte da vereadora Maria Letícia por motivos alheios ao mandato exercido no município de Curitiba, de forma a incorrer na infração ético-disciplinar do inciso 2 do artigo 8º, artigo 3º, incisos 3, 10 e 11 do Código de Ética e Decoro Parlamentar, punível com suspensão de prerrogativas regimentais. Com isso, encerro o procedimento de sindicância instaurado pelo ofício 112/2023 e represento em face da vereadora Maria Letícia, remetendo as considerações acima ao Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, que se trata da instância competente para julgar os fatos narrados com base no artigo 24 e 33 do Código de Ética e Decoro Parlamentar. Ato contínuo. O presidente da Câmara Municipal de Curitiba assim procedeu quanto à tipificação das condutas da representada em seu voto. Na primeira conduta, dirigir sob efeito de álcool e ou substância psicoativa, entendeu estar tipificado conforme artigo 1º caput do Código de Ética, artigo 3º, incisos 3, 5 e 10 do Código de Ética, artigo 8º, inciso 2 do Código de Ética. Na segunda conduta, tentativa de fuga do local do acidente, entendeu estar tipificado conforme artigo 1º caput do Código de Ética, artigo 3º, incisos 3, 5 e 10 do Código de Ética, artigo 8º, inciso 2 do Código de Ética. Já na terceira conduta, desacato contra policiais, entendeu estar tipificado conforme artigo 1º caput do Código de Ética, artigo 3º, incisos 3, 5 e 10 do Código de Ética, artigo 8º, inciso 2 e 3 do Código de Ética e artigo 10º, inciso 1 do Código de Ética. Sobre a primeira conduta, referente à suspeita de dirigir sob efeito de álcool, o presidente destacou a relevância do boletim de ocorrência, que descreve sintomas condizentes com a suposta situação. Ele afirmou que, mesmo considerando a presunção de inocência da vereadora, os documentos médicos apresentados não desconstituíram a força probatória do boletim, para, num primeiro momento, corroborar que há indícios de autoria e materialidade de infração ético-disciplinar tipificada nos artigos 1º caput do Código de Ética, artigo 3º, inciso 3, 5 e 10 do Código de Ética, artigo 8º, inciso 2 do Código de Ética. A respeito da segunda conduta, relacionada à tentativa de fuga do local do acidente, o presidente considerou que o boletim de ocorrência apontou fatos que não poderiam ser ignorados pela mesa, concluindo pela existência de indícios de infração elencados no artigo 1º caput do Código de Ética, artigo 3º, incisos 3, 5 e 10 do Código de Ética, artigo 8º, inciso 2 do Código de Ética. No tocante à terceira conduta, sobre o desacato aos policiais, o presidente ressaltou novamente a importância do boletim de ocorrência, que relata manifestações e ofensas proferidas pela vereadora à hora representada, e além disso mencionou que a vereadora teria supostamente tentado utilizar sua condição de parlamentar para ameaçar ou coagir os policiais, considerando essa conduta ainda mais reprovável e enquadrando no artigo 10º, artigo 10, inciso 1 do Código de Ética, como abuso de prerrogativas do vereador, além de citar o artigo 1º caput do Código de Ética, artigo 3º, inciso 3, 5 e 10 do Código de Ética, artigo 8º, incisos 2 e 3 do Código de Ética. Por maioria dos votos, a mesa da Câmara Municipal de Curitiba remeteu representação para o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar nos termos do artigo 20, inciso 2 do Código de Ética e Decoro Parlamentar. Com base na representação encaminhada pela mesa da Câmara Municipal de Curitiba ao Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, as condutas perpetradas pela representada estariam em conflito com os seguintes dispositivos do Código de Ética do Legislativo Municipal. Artigo 1º.
O exercício do mandato parlamentar exige conduta digna e compatível com os preceitos desse Código, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Curitiba, da Lei Orgânica do Município, da Constituição do Estado do Paraná, da Constituição da República Federativa do Brasil e demais princípios da moral social e individual, sujeitando-se aos procedimentos e medidas disciplinares previstos. Artigo 3º. São deveres fundamentais do vereador sem prejuízo de outros legalmente previstos. 3. Inciso 3º. Exercer o mandato com dignidade, respeito à coisa pública e à vontade popular, agindo com boa-fé, zelo e probidade, não se eximindo de trabalho algum relativo ao desempenho do mandato. Inciso 5º. Respeitar e cumprir a Constituição da República, a Constituição do Estado, a Lei Orgânica do Município, as leis e as normas internas da Câmara Municipal. 10. Tratar com respeito, urbanidade e independência os colegas, autoridades, os servidores da Casa e os cidadãos com os quais mantenha contato no exercício da atividade parlamentar, prescindindo de igual tratamento. Artigo 8º. São infrações ético-disciplinares puníveis com a suspensão de prerrogativas regimentais quando não couber penalidade mais grave. 2. Deixar de observar os deveres fundamentais do vereador previstos no artigo 3º desse Código. 3. Usar os poderes e prerrogativas do cargo para constranger ou aliciar servidor, colega ou qualquer pessoa sobre a qual exerça ascendência hierárquica, com o fim de obter qualquer espécie de favorecimento. Artigo 10. São procedimentos incompatíveis com o decoro parlamentar, puníveis com a perda do mandato. 1. O abuso de prerrogativas assegurado ao vereador. Respeitando-se o devido processo legal e salvaguardando-se o direito à ampla defesa e contraditório, foi ofertada, representada a íntegra do PED, o processo ético-disciplinar em tela, abrindo-se a partir do dia 6 de fevereiro de 2024, data de recebimento da notificação, o prazo legal para apresentação de defesa prévia. Na defesa prévia, apresentada pela vereadora Maria Letícia, os principais argumentos da defesa foram que, quanto à primeira conduta, a parlamentar não ingeriu bebida alcoólica, mas estaria sim sob efeito de remédios e ou acometida por uma crise de sua doença pré-existente. B. Que, quanto à segunda conduta, o acidente que originou o presente processo ético-disciplinar acarretou uma ação penal, cuja denúncia do parquet foi arquivada em relação à tentativa de se afastar do veículo do local de acidente. C. Que, quanto à terceira conduta, não houve por parte da representada qualquer dolo de ofender ou ameaçar a integridade física dos agentes policiais, sendo sua exaltação motivada por desorientação em função do tratamento com medicamentos controlados, concussão causada no momento do acidente e abordagem truculenta, injusta ou atípica dos policiais. D. Que os atos praticados pela vereadora não mantêm qualquer relação com o mandato por ela exercido. E, finalmente, que não é possível verificar a ocorrência de quebra de decoro parlamentar, pois a conduta praticada pela representada não apresentou ofensa à reputação do Poder Legislativo de Curitiba. Ainda em sua defesa prévia, a vereadora Maria Letícia arrolou 7 testemunhas e fez os seguintes pedidos. Diante de todo exposto, requer-se o recebimento dessa defesa prévia na forma do artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal e do artigo 34 do Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal de Curitiba e a reconsideração do prosseguimento da representação apresentada ante este Conselho de Ética e Decoro Parlamentar com seu devido arquivamento. B. Caso haja prosseguimento no mérito, sejam julgados improcedentes todos os pedidos deduzidos na representação, tendo em vista não comprovação da prática de decoro parlamentar pela representada Maria Letícia Fagundes. C. Na eventual hipótese de alguma procedência do presente procedimento, que jamais seja aplicada a penalidade de cassação do mandato. Por fim, requer que todas as intimações sejam realizadas por intimação pessoal e por meio eletrônico. Protocolizada a defesa prévia da vereadora Maria Letícia, no dia 29 de fevereiro de 2024, esse relator passou a produzir o presente relatório e solicitou a presente reunião ao Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal de Curitiba, conforme disposto no artigo 36 do citado Código de Ética. O item 2, agora, fundamentação. Então, sobre a primeira conduta, embriaguez ao volante, e aqui faço um comentário que não há nenhum juízo de valor. Tá? Isso estou colocando aqui como uma suposta embriaguez ao volante.
A vereadora Maria Letícia, em sua defesa prévia escrita, alegou que não ingeriu bebidas alcoólicas e que estava sendo acometida por uma crise da doença autoimune denominada neuromielite óptica. Elencou ainda que a informação de que a representada apresentava características de estado de embriaguez é infundada, uma vez que o laudo elaborado pelo Instituto de Criminalística apontou apenas que houve ofensa à integridade corporal e à saúde da periciada. Por fim, afirmou que a mera divulgação pela imprensa do acidente em que se envolveu a vereadora Maria Letícia não é apta ou suficiente para ser considerada uma causa de conduta irregular, visto que não acarretou exposição de imagem do parlamento. Ponto nevrálgico da discussão em tela é se o acidente automotivo envolvendo a representada foi causado pela ingestão de bebida alcoólica, pelo uso de medicação com substância psicoativa ou por crise em decorrência da doença pré-existente. Ante a recusa da realização do teste de etilômetro por parte da parlamentar, o que poderia de pronto encerrar esse debate em caso de resultado negativo para a ingestão de bebida alcoólica, corroborando com o que alega a defesa, a dinâmica de como ocorrer os fatos permanece nebulosa e carece de elementos capazes de mitigar quaisquer dúvidas. Portanto, ao menos por enquanto, restam presentes indícios de autoria e materialidade de violação ao artigo 8º, inciso 2 do Código de Ética, visto que, em tese, a vereadora teria deixado de observar os deveres fundamentais previstos no artigo 3º, inciso 3, 5 e 10 do mesmo diploma legal. B. Segunda conduta, tentativa de fuga do local. Em relação à tentativa de fuga do local do acidente, invocou-se a tese de crime impossível, elencada no artigo 17 do Código Penal. De acordo com o boletim de ocorrência, a vereadora Maria Letícia tentou funcionar o veículo para se evadir do local e teria sido contida pela equipe policial, que desligou o veículo e pediu a chave, pelo fato de o automóvel funcionar com chave de presença. Contudo, a representada falou que não a entregaria, pois era vereadora da cidade de Curitiba e a equipe policial iria se ferrar. Segundo informação de uma testemunha, anteriormente ela também teria tentado se evadir do local, mas não tendo logrado êxito em função de o veículo estar com o eixo dianteiro quebrado. Em que pese o Ministério Público tenha reconhecido a impropriedade absoluta do objeto, pelo fato de o veículo estar com o eixo dianteiro quebrado, a oitiva de testemunhas é crucial para esclarecer com exatidão a forma com que a vereadora tentou se evadir do local e os motivos exatos de não o ter conseguido. Em relação ao crime impossível ou tentativa inidônea, o direito brasileiro adota a teoria objetiva temperada, que afasta qualquer punibilidade quando os meios são absolutamente ineficazes ou o objeto é absolutamente impróprio. Nesse sentido, trazemos à baila os ensinamentos de Rogério Greco. Somente são puníveis os atos praticados pelo agente quando os meios e os objetos são relativamente eficazes ou impróprios. Isso é, quando há alguma possibilidade de o agente alcançar o resultado pretendido. Podemos perceber que o artigo 17 do Código Penal considera o crime possível quando o agente, depois de dar início aos atos de execução tendentes a consumar a infração penal, só não alcança o resultado por ele inicialmente pretendido porque utilizou de meio absolutamente ineficaz. Ressalte-se, no entanto, que as esferas administrativas e penais são independentes entre si. Entretanto, a responsabilização administrativa poderá ser afastada em função de comprovação da inocorrência do fato ou da não autoria. Neste momento, no entanto, isso ainda não resta em conteste, visto que a vítima, o proprietário do veículo abarroado, afirmou que, antes da chegada dos policiais, a vereadora teria tentado se evadir por diversas vezes do local, porém não informou com exatidão quais seriam os meios eleitos para tal. Veja as informações contidas no bateu, número MD 66C51DCRVO/6. Visivelmente alcoolizada, tentou se evadir do local diversas vezes a condutora do Corolla. Logo, ante a existência de elementos de autoria e materialidade de violação do artigo 8º, inciso 2 do Código de Ética, não observância do artigo 3º, inciso 10, do mesmo diploma legal, não é possível neste momento vislumbrar a hipótese de arquivamento do feito, no que tange a supramencionada conduta, visto que há outros elementos relevantes a serem apurados em fase instrutória.
C. Terceira conduta, desacato. No que tange a conduta de desacato, a defesa invocou que a representada estava em momento atípico de sua conduta profissional e pessoal, em razão da que desorientada foi algemada pela Polícia Militar do Paraná e colocada dentro da viatura policial. Logo, agiu sem qualquer dolo de ofender ou ameaçar a integridade física dos policiais. E sim, que a exaltação da representada se deu contra coisa e não pessoa, sendo, portanto, atípica sua conduta. Conforme se depreende do caderno probante, que é contraditório ao alegado na defesa prévia, a senhora Maria Letícia ofendeu os policiais militares presentes na viatura, os chamando de covardes, e ao motorista da viatura, soldado Anderson, afirmou que este seria um lixo, assediador e covarde, e mandou os policiais militares calarem a boca, pois não queria ouvir o que eles tinham a dizer. Ainda questionou a soldado Roberta por que ela estaria fazendo parte da polícia militar, pois a polícia é um meio de assediadores. Ato contínuo, falou aos policiais militares que iria chamar o secretário de Segurança Pública do Paraná, o senhor Coronel Hudson, e que esses policiais iriam se ferrar. Ao chegar na delegacia de polícia, os policiais militares ouviram a representada dizer que aquilo era uma covardia e que os policiais militares deveriam estar prendendo bandidos. Finalizou dizendo que esses bostas não têm nem o segundo grau. O núcleo do tipo penal, desacatar, deve ser no sentido de faltar com devido respeito, conforme leciona Nelson Hungria. A ofensa constitutiva do desacato é qualquer palavra ou ato que redunde em vexame, humilhação, desprestígio ou irreverência ao funcionário público. É a grosseria, falta de acatamento, podendo constituir em palavras injuriosas, difamatórias ou caluniosas, vias de fato, agressão física, gestos obscenos, gritos agudos, etc. Uma expressão grosseira, ainda que não contumeliosa, proferida em altos brados ou de modo a provocar escândalo, bastará para que se identifique o desacato. Ainda que a defesa tenha elencado que a agressividade da parlamentar tenha se dado em relação à coisa e não aos policiais militares, a versão apresentada é conflitante com os elementos colacionados aos autos. Não resta, portanto, hipótese verificada para arquivamento como pleiteia a defesa da representada. Como ainda subsistem nessa conduta indícios de autoria e materialidade, de infringência ao artigo 10, inciso 1 do Código de Ética, é prudente se adentrar verdadeiramente ao mérito da discussão, o que só poderá ser realizado em fase de instrução, ou seja, após maior colheita de arcabouço probatório. Passo agora ao item 3, a conclusão. Ainda que a defesa tenha arguido que a conduta da representada tenha se dado dentro da esfera pessoal, em que ela não estaria exercendo atividade parlamentar, e que sua conduta foi insuficiente para causar dano à imagem da Câmara Municipal de Curitiba, uma discussão que permeia os fatos é quais são os limites do decoro parlamentar. Com brilhantismo, Miguel Reale conceitua como quebra de decoro parlamentar falta de decência no comportamento pessoal, capaz de desmerecer a casa dos representantes, incontinência de conduta, embriaguez, e a falta de respeito à dignidade do Poder Legislativo, de modo a expô-lo a críticas infundadas, injustas e irremediáveis de forma inconveniente. É ele, o Parlamento, quem tem o direito a que se preserve, por meio do comportamento digno de seus membros, sua imagem, sua reputação e sua dignidade. Ou seja, saímos do exercício do mandato parlamentar, que já é objeto de proteções, e chegamos à honra objetiva do parlamento, que deve ser protegida de comportamentos reprováveis por parte de seus membros. De fato, como alega a defesa, o mero envolvimento em acidente automobilístico, que teve grande repercussão na mídia local, não é, em absoluto, hipótese para qualquer reprimenda do parlamento. Algo maior, como interesse público, é que deve ser levado em consideração. No caso em apreço, o interesse público sugere reflexão e análise baseadas em ao menos duas perspectivas. A. Com razão dada à representada, que elencou que as decisões, tanto na esfera judicial quanto administrativa, que analisam a cassação de mandato ou qualquer outra reprimenda, não devem se descuidar da regra de ouro do Estado democrático, qual seja a preservação da soberania popular que exerceu a escolha de seus representantes através do voto. E B.
com o cuidado de as condutas da parlamentar serem efetivamente apuradas, visto que em seus méritos não foram exauridas. Promover o arquivamento de questões que ainda merecem ser esclarecidas violaria algo basilar da administração pública, qual seja o interesse público e, por via oblíqua, o indúbio pro società, que nesse momento processual é o que impera. Nesse sentido, as Cortes de 1992, após o oferecimento de defesa prévia prevista no parágrafo 7º do artigo 17 da Lei 8.429/92, que ocorre antes do recebimento da petição inicial, somente é possível a pronta rejeição da pretensão deduzida na ação de improbidade administrativa se houver prova hábil a evidenciar de plano a inexistência de ato de improbidade, a improcedência da ação ou a inadequação de via eleita. Isso porque, nesse momento processual das ações de improbidade administrativa, prevalece o indúbio pro società. Esclareça-se que uma coisa é proclamar a ausência de provas ou indícios da materialização do ato ímprobo. Outra, bem diferente, é afirmar a presença de provas cabais e retorquíveis, capazes de arredar prontamente a tese da ocorrência do ato ímprobo. Presente essa última hipótese, aí sim deve a ação ser rejeitada de plano, como preceitua o referido parágrafo 8º da Lei 8.429 de 92. Entretanto, se houver presente aquele primeiro contexto, ausência ou insuficiência de provas do ato ímprobo, o encaminhamento judicial deverá operar em favor do prosseguimento da demanda, exatamente para se oportunizar a ampla produção de provas, tão necessárias ao pleno e efetivo convencimento do julgador. Com efeito, somente após a regular instrução processual é que se poderá concluir pela existência de 1. Eventual dano ou prejuízo a ser reparado e a delimitação do respectivo montante. 2. Efetiva lesão a princípios da administração pública. 3. Elemento subjetivo apto a caracterizar o suposto ato ímprobo. Respeito 192.758, Minas Gerais. Relatório ordinário do ministro Napoleão Nunes Maia Filho. Relatório para acordo do ministro Sérgio Cuquina, julgado em 4/9/2014. Naturalmente, qualquer caso enviado ao Conselho de Ética de uma casa legislativa mexe com opiniões de cunho político e ou viés ideológico. No entanto, como salientei quando eleito relator desse procedimento ético-disciplinar, fatos são mais importantes que opiniões. Arquivar de pronto essa representação, conforme solicita a defesa da vereadora Maria Letícia, impediria também de pronto de se chegar à verdade dos fatos, que deve ser a baliza principal para qualquer tomada de decisão em situações como apresentada em tela. A sociedade exige que as questões relativas a este ou qualquer outro parlamento sejam tratadas com transparência, publicidade e imparcialidade. A absolvição política da parlamentar ou a aplicação de uma punição cabível não podem ser baseadas em paixões, simpatia ou antipatia pela vereadora, preferências político-partidárias, questões relacionadas a gênero, raça, religião ou quaisquer outras que não sejam a verdade dos fatos e os diplomas legais pertinentes à matéria em questão. Em virtude de haver indícios suficientes de autoria e materialidade na prática de atos que podem caracterizar incompatibilidade com o decoro parlamentar por parte da vereadora Maria Letícia, e em função de todos os argumentos anteriormente expostos, eu indefiro o pedido de arquivamento feito pela defesa da representada, sendo o presente relatório pelo prosseguimento do feito para as 3 condutas apontadas na representação encaminhada pela mesa da Câmara Municipal de Curitiba. E, para tanto, de imediato eu solicito a oitiva das seguintes testemunhas. Anderson Pereira, policial militar. Cuja presença deve ser requisitada pela autoridade superior. Roberta Valéria Oliveira de Jesus, policial militar. Cuja presença deve ser requisitada à autoridade superior.
Dirceu Horne Alves Júnior, policial civil, cuja presença deve ser requisitada à autoridade superior. Luiz Sérgio Fernandes Gonzaga, aposentado. Essas 4 testemunhas foram arroladas pelo relator. Agora as testemunhas arroladas pela vereadora Maria Letícia. Henri Coitisato. Suziane do Rocio Brichta. Rafaela Rezenberg de Souza. Vanessa de Souza Lima Dalberto. Edna dos Santos Souza. Poliana Schiavon. E, por fim, Naomi Helena de Santana. Próximos pedidos. A notificação da representada e de seu advogado acerca da data de sua inquirição, bem como da data das oitivas de suas testemunhas. C. O envio de eventuais vídeos gravados no momento do atendimento à ocorrência pelos policiais militares Anderson Pereira e Roberta Valéria Oliveira de Jesus, anteriormente arrolados como testemunhas. D. O acesso às imagens nos fragmentos em que aparecem a representada das câmeras de segurança e monitoramento do White Hall, Arena Jockey e Eventos, Cito a Rua, Dino Bertoldi, local em que ocorreu o show da cantora Ludmilla em 25 de novembro de 2023. E os registros do consumo, ficha de consumação, se houver, da senhora Maria Letícia Fagundes no White Hall, Arena Jockey Eventos, Cito a Rua Dino Bertoldi 740, local em que ocorreu o show da cantora Ludmilla em 25 de novembro de 2023. E, por fim, que a Rede Paranaense de Comunicação, RPC, seja oficiada solicitando-se o envio urgente dos vídeos relativos à ocorrência objeto dessa representação e que subsidiaram a emissora para a elaboração das reportagens que foram ao ar. Em relação às reuniões de instrução, eu estabeleço aqui uma sugestão de cronograma para as oitivas das testemunhas e da representada. Reunião 1, com o senhor Anderson Pereira, no dia 6 de março de 2024, às 14 horas. Testemunha Roberta Valéria Oliveira de Jesus, no dia 6 de março também de 2024, às 14h45. A testemunha Dirceu Horne Alves Júnior, 6 de março de 2024, às 15h30. E a testemunha Luiz Sérgio Fernandes Gonzaga, dia 6 de março de 2024, às 16h15. Reunião 2. Com a testemunha Henri Coitisato, no dia 8 de março de 2024, às 9 da manhã. A testemunha Suziane do Rocio Brichta, 8 de março de 2024, às 9h45 da manhã.
A testemunha Rafaela Risenberg de Souza, no dia 8 de março de 2024, às 10h30 da manhã. E a testemunha Vanessa de Souza Lima Dalberto, no dia 8 de março de 2024, às 11h15 da manhã. Reunião 3, com a testemunha Edna dos Santos Souza, no dia 11 de março de 2024, às 14 horas. Com a testemunha Poliana Esquiavon, no dia 11 de março de 2024, às 14h45. Com a testemunha Naomi Helena de Santana, no dia 11 de março de 2024, às 15h30. E com a representada, a doutora Maria Letícia Fagundes, no dia 11 de março de 2024, às 16h15. Em tempo, com o intuito de organizar e otimizar os trabalhos, requeiro que o Departamento de Apoio às Comissões, o DAC, solicite às testemunhas e representada que se apresentem na Câmara Municipal de Curitiba com pelo menos 30 minutos de antecedência em relação ao horário marcado para a respectiva oitiva. Era o que me cumpria relatar, senhor presidente. Curitiba, 4 de março de 2024, vereador professor Euler. Diante da leitura do relatório inicial, eu gostaria de ouvir se algum dos vereadores integram esse conselho. Gostaria de se manifestar. Vereador Rodrigo Reis, com a palavra. Senhor presidente, o relatório foi muito bem feito pelo professor Euler. Eu só gostaria de que constasse nos relatórios, professor Euler, sempre quando intimasse uma testemunha, indicasse quem são, porque nós vamos poder abrir, possivelmente, que outros vereadores também peçam o indiciamento de alguma testemunha, só para a gente relatar posteriormente se há necessidade ou não, né, de ouvir essa testemunha, para que não haja a postergação da sessão desnecessária. Porque eu vi que tem vários, o professor Euler intimou, foram 3 testemunhas, 4 testemunhas. Por exemplo, qual dessas testemunhas que estava junto com a vereadora no momento do acidente? Então, só para sempre identificar quem são essas testemunhas, para a gente saber quem que nós vamos ouvir e poder preparar as perguntas para essas testemunhas. Somente nesse sentido. Muito obrigado. O senhor quer... Não? Com a palavra, senhor presidente. Pois não, doutor Guilherme. Só ponderar, primeiro a questão da data. Eu já estou até pedindo a comprovação aqui, mas no dia 6, eu vou estar eu quero acompanhar, obviamente, e no dia 6 já tinha uma audiência com o ministro André Ramos Tavares no TSE previamente agendada. E no dia 11... eu tenho uma audiência em Foz do Iguaçu, que eu tenho que comparecer pessoalmente. Eu só ia pedir esse ajuste de datas, talvez começar no dia 8, dia 11 eu não poderia, e aí, tipo, talvez dia 13, dia 15, qualquer coisa assim, né? Tentando só modificar os dias. Porque nesses 2 dias eu vou ter esse problema. Claro. Bom, eu sugiro, obviamente, sendo acatado pelo presidente Dalton Borba, que a gente possa... talvez, acho que a maneira mais eficiente, reunir com a defesa para ver as datas também possíveis. Não adianta eu ficar marcando data, ou o presidente marcar data e a defesa não poder. Né? Por isso que eu fiz sugestão de datas. Perfeito. Então não, talvez a gente conversar com o Guilherme Gonçalves e ver quais seriam as datas mais oportunas, obviamente sem muita postergação. Não, é do interesse da defesa, por isso que eu já estou sugerindo que se inicia do 8 de março, eu já verifiquei minha agenda, né? Não há problema algum. Talvez até no dia 8 de março, aí depende da disposição de Vossas Excelências. Na Madeira não vai dar tempo, porque é muita gente, né? 4 de manhã. As sessões são segunda-feira, né? Dia 8 seria sexta-feira, né? Sexta-feira. Sexta-feira, se Vossas Excelências entenderem adequado, pode ser o dia todo. E aí ficaria... Eu sou o relator, eu não posso o dia todo. Ah, tá. Não. Eu tenho que estar presente. Então, pela manhã e sem problemas. E aí no dia 11 só, que eu também não posso, desse horário da tarde, e nem de manhã, porque eu vou ter uma audiência em Foz do Iguaçu. Agora, 13, 12 e 12 eu tenho um julgamento no tribunal, mas 13, 14 e 15, tranquilo. Dia 14 também não dá. 13 e 15. 3. 15 o dia inteiro, pode ser uma boa alternativa. Como é que é? Dia 15 o dia inteiro? Aí ficaríamos com o dia 8 e dia 15 o dia inteiro, né? De manhã e de tarde. Já estou marcando.
ser a segunda ou terceira vez. Hã? Eu já fui pro 3 e parei. É dia 11 que eu não posso. Porque tá... Isso. Não dá para a gente fazer então a primeira etapa dia 8 e depois a outra no dia 15? 8 e dia 15, por parte da defesa, tranquilo. Então a gente faz, se o doutor Guilherme concordar e todos estiverem de acordo aqui, nós podemos fazer a ouvida do dia 11, que é sexta-feira. Dia 11 não, desculpe. 8 e 15, né? 2 sextas. Fica faltando ainda mais um dia. Ah, não, 12 o Guilherme Gonçalves não pode. É. 8 e 15. 8 e 15, porque daí seria a tarde do dia 8, amanhã do dia 8, que Vossa Excelência não pode à tarde, e dia 15 o dia inteiro, 4 testemunhas por período, né? 12 no total. Perfeito. De acusação e dia 15, isso, perfeito. Ok? Então fica assim determinado? As testemunhas estão enroladas aí. Não, mas é que veja, isso daí a audiência se presta exatamente a isso, a gente saber quem são, qual foi o nível de participação, se é exato, então, bom, nós estamos falando de data aqui, então, e já estamos atropelando uma fase que é exatamente da admissão da defesa prévia e do arquivamento ou prosseguimento. Então, antes de decidirmos data aqui, eu coloco em votação se os vereadores entendem pelo arquivamento ou pelo prosseguimento feito. Vereador Rodrigo Reis. Pelo prosseguimento, senhor presidente. Vereador Márcio Barros. Vereador Bruno Pessutti. Pelo prosseguimento, senhor presidente. Vereador Ângelo Vaioni. Prosseguimento. A diretora está dizendo aqui, nós podemos ver pelo sistema. O meu apagou tudo aqui. Deixa eu fechar aí. Aham. Eu gostaria de registrar a quem nos acompanha que a votação pelo arquivamento ou pelo prosseguimento do feito não importa nesse momento em juízo de valor. O que nós temos aqui foi exaustivamente destacado pelo relator, professor Euler, se esse procedimento requer ainda maior produção de provas para nos aproximarmos o quanto possível de uma realidade de fato do que ocorreu e, portanto, não há neste momento pré-julgamento com relação aos fatos, ok? Todos votaram já? Bom, superada essa fase, então, que delibera sobre o prosseguimento, agora sim, doutor Guilherme Gonçalves, nós podemos, então, com a confirmação de todos aqui, deixar as datas do dia 11... Dia 8, perdão. Dia 8 pela manhã e no dia 15, dia inteiro. Ok?
Vereador Rodrigo Reis, o senhor está de acordo com essas datas? Estou de acordo, senhor presidente. Vereador Márcio Barros, vereador Bruno Pessutti, vereador Ângelo, vereador Zezinho. Fica amanhã do dia 8, uma sexta-feira. Eu sugiro que comece às 8 horas da manhã, porque nós não sabemos qual vai ser o desenrolar do depoimento. E quanto mais tempo tivermos, melhor, para não precisar remarcar. Vereador Marco Vieira. Okay. Vereador, vereador Euler. Dia 8 pela manhã e dia 15, a outra sexta-feira, o dia inteiro, manhã e tarde. De acordo. Doutor Guilherme Gonçalves? De acordo, senhor. Perfeito. Eu acho então que essa é a nossa pauta de hoje. Acho que não há mais o que tratar, né? Então eu declaro encerrada a sessão, agradecendo a presença de todos e todas nesse recinto. Obrigado.